A Bíblia em Esboço, de Robert Lee. O livro de Gênesis. Palavra-chave: o princípio. Verso-chave: capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mensagem: o fracasso do homem sob todos os aspectos e a salvação de Deus para cada situação. Principal característica: o fracasso do homem sob todas as condições suprida pela salvação de Deus. Foi necessário que o homem, pelo fracasso, reconhecesse sua fraqueza e insuficiência, antes de aceitar voluntariamente a Deus. Neste livro, vemos como o homem falhou, num ambiente ideal, o Éden, sob o reino de sua consciência, da queda ao dilúvio, sob o reino patriarcal, de Noé a José. Nota: o livro se inicia com Deus e termina com um esquife. A falha humana suprida pela graça e atividade divinas. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5, verso 20. O ódio do inimigo. Existem na Bíblia 2 livros que o grande inimigo da humanidade odeia de maneira particular e contra os quais tem usado todo o seu poder para os desacreditar: Gênesis e Apocalipse. Tenta aniquilar Gênesis atacando por intermédio dos cientistas e críticos modernos, e procura dar fim ao Apocalipse persuadindo os homens de que é um livro por demais misterioso. Por que esta versão? Indagareis. Porque ambos profetizam sua derrota. Gênesis nos mostra quem executaria, e Apocalipse fornece os detalhes e sua execução. O seu grande valor. Em múltiplos aspectos, é o livro mais importante da Bíblia. Todos os fatos, verdades ou revelações principais têm seu germe neste livro. Melanchthon disse: todo o livro de Gênesis excede em doçura a todos os demais, e não há outro livro tão lindo e amável. O Dr. Bullinger disse: Gênesis é o germe de toda a Bíblia e é essencial para uma compreensão real de cada parte. É o alicerce onde se apoia e sobre o qual se edifica a revelação divina. Gênesis não somente é o fundamento de toda a verdade, como é também o livro da origem e forma parte de toda a inspiração subsequente. Por isso, é o livro dos inícios nas Sagradas Escrituras, o seu autor e sua origem. O livro foi escrito por Moisés. Como conseguiu os elementos? Seria mera coleção de documentos antigos? Examinai as mais antigas relíquias e vereis a impossibilidade de aceitar tal teoria. É uma recordação escrita dos ensinos tradicionais? Pensam assim muitos, e isso não é tão impossível como alguns imaginam. Milton, no seu Paraíso Perdido, descreve a cena em que Gabriel relata a Adão as maravilhas da criação. Isto é pura ficção. Porém, sem dúvida, Deus comunicaria a Adão esse conhecimento. Adão, por sua vez, o transmitiu a Metusalém, este a Noé, naturalmente Noé a Sem, e Sem narrou o que conhecia a Abraão, que o revelou a Isaque, e em linha de sucessão, este conhecimento veio a Moisés. Em Atos 7, 37 a 38, se dissipa toda a dúvida quanto à origem do livro. Foi recebido das mãos de Deus por Moisés. Nasceu no Monte Sinai. O Dr. Adão Clarke escreve: a narração é tão simples, tão semelhante à verdade, tão consistente nos mínimos detalhes, tão correta nas suas datas, tão imparcial nas biografias, tão segura nos pontos filosóficos, tão pura em sua moralidade, tão benévola em seus desígnios, que não deixa campo para a menor dúvida quando se afirma que jamais poderia ter origem humana. Seu estilo. Foi escrito em prosa e não como poesia. Isto é importante. A poesia, geralmente, aparece como atavio próprio à mitologia e à lenda, como nos livros antigos. Gênesis não foi escrito em estilo mitológico, mas rigorosamente histórico, pois é história e fatos e não fábula. Sua análise.
poderia dividir-se em 11 secções, tendo por princípio de cada seção a expressão a geração de, exceto na primeira. Exemplo, seção 1 do capítulo 1 ao 2, verso 3. Seção 2 do capítulo 2, verso 4 a 4, verso 26. Seção 3 do capítulo 5, verso 1 ao 6, verso 8. Para uma análise fácil, tomando o princípio como palavra-chave, temos 9 seções. Divisão. A história primitiva abrangendo um período de mais de 2.000 anos. E a história patriarcal, mais de 300 anos. Na história primitiva abrangendo um período de mais de 2.000 anos, temos, em primeiro ponto, o princípio do universo material. Capítulo 1, verso 1 ao verso 25. O verso 1 dá-nos a criação original. Isaías 45, verso 18, revela que Deus não a criou como aparece no verso 2. Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Confira 2 Pedro, capítulo 3, do verso 5 ao 6. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 5 ao 6. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Os 6 dias foram dias de reconstrução. Ponto 2. O princípio da raça humana. Capítulo 1, verso 26 ao capítulo 2. O homem criado, não evoluído. Colocado na posse do deserto, transformado em Éden. Éden é a palavra acadiana para deserto. Ponto 3. O princípio do pecado humano. Capítulo 3, verso 1 ao verso 7. Notar. Mexendo com a palavra de Deus, a mulher tirou da palavra de Deus e acrescentou algo. Ela viu, tomou, comeu, deu. Quarto ponto. O princípio das revelações da redenção. Capítulo 3, verso 8 ao verso 24. A primeira promessa de um redentor. O princípio das revelações subsequentes. Na próxima referência ao querubim, não encontramos a espada por causa do sangue. Êxodo, capítulo 25, verso 20. Êxodo 25, verso 20. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Ponto 5. O princípio da família humana, capítulo 4, verso 1 ao verso 15. A primeira família. A primeira contenda familiar originou-se por causa da religião. O original dá o sentido de pecado ser como uma besta feroz. Ponto 6. O princípio da civilização ímpia, capítulo 4, verso 16 ao capítulo 9. A primeira cidade construída e a vida de uma cidade iniciada por um homicida. Confira capítulo 4, verso 23 ao verso 36. Ponto 7. O princípio das nações do mundo. Uma seção importante. Temos aqui a documentação titular das nações. Capítulo 10. Ponto 8. O princípio da confusão das línguas. Capítulo 11.
a primeira tentativa de união fora dos princípios de Deus. Esta tentativa de unir a humanidade em Babel será repetida pelo Anticristo em Apocalipse 17. Ponto 9. Dentro da história patriarcal. O princípio da raça hebraica, capítulo 12 até o capítulo 50. Esta seção é sobretudo biográfica. Temos nela a história de Abraão, Isaque e Jacó.